Olá, eu me chamo Taylor e como eu aprendi inglês? Isso foi há muito tempo atrás e não havia tanto material disponível para que a gente pudesse mergulhar e aprender. Haviam cursos presenciais e esses cursos eram muito caros e meus pais não podiam pagar. Eu tinha 12 anos, não tinha como arrumar um trabalho para poder pagar esses cursos. Então eu pensei, eu tenho que arrumar um jeito de aprender inglês. Como eu vou fazer isso? Através das rádios, a gente ouvia música. Só que a música não se repetia, então ficava difícil fazer aquele acompanhamento. Eu precisava de um rádio que tivesse lugar para gravar vídeo, a fita cassete. E eu não tinha esse rádio. Então eu comecei a pegar material na rua, para vender no ferro velho, para comprar um rádio que tivesse essas fitas cassete. Então eu consegui comprar um rádio e comecei a gravar as músicas. Então eu ouvia essas músicas direto, mas faltava alguma coisa. Faltava a letra e eu não conseguia ter essas letras. A minha casa tinha discos com músicas de novela, aqueles temas internacionais. Então tinha as músicas que a gente podia ouvir, mas eu precisava das letras para fazer um acompanhamento. Eu não tinha acesso a essas letras. Então demorou bastante tempo para que eu pudesse comprar disco importado onde vinha com as letras. Aí começou o problema. Eu comecei a perceber que algumas vogais não tinham som determinado. A com som de E, O com som de A. Mas o que é isso? É assim mesmo? Eles falam assim, mas está escrito dessa forma. Aí comecei a lembrar do nosso português, que tem palavras assim, como você fala sangue, e quando você vê escrito tem um E. Mas você não fala sangue, você fala sangue. Né? A gente tem uma acentuação que muda essas vogais. Como ovo, se você botar um S, ovos. Então a gente tem também. Então eu comecei a perceber isso e comecei a entender o que eu precisava para aprender. O que eu tinha que fazer para aprender. Só que era muito difícil ter material. Aí um vizinho me disse que com a antena UHF você conseguiria captar rádios americanas durante a noite. Aí lá vai eu. Como que eu vou arrumar isso? Aí ele me disse que no ferro velho havia uma antena. Eu fui no ferro velho, falei com o dono, segura para mim, eu vou catar a latinha e eu volto aqui no final do dia para pegar essa antena. Não passa para ninguém. Ele segurou a latinha, a antena, eu catei as latinhas, fui lá e consegui a antena. Subi na minha casa, no telhado, instalei a antena e à noite fiquei caçando as rádios, até que encontrei algumas. E comecei a gravar essas rádios. Então, todo esse sistema que eu fiz de som abriu meus olhos de que eu precisava entender por que o americano falava daquela forma, aonde que havia essas modificações, por que som de G e muitas letras tem som de J, por que C tem som de S. Eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber que no passado o ED não era pronunciado direto igual, havia mudança, 3 mudanças de sons. Aí eu comecei a entender tudo, porque palavras que não eram pronunciadas, palavras que terminem com E, o E não era pronunciado. Aí eu comecei a perceber que os sons saíam bem melhor quando eu entendi isso. Mas eu entendi isso lá atrás. E foi nesse perrengue que eu não tinha material. O meu tio tinha um aparelho de videocassete recorde, onde a gente imputava as fitas de VHS. Aí tinha as locadoras com filme. Então eu alugava um filme e ia na casa do meu tio ver. Só que havia um outro problema. O som ficava no original, mas ficava aquelas legendas em português embaixo. E você não tinha como tirar, não tinha como hoje você tirar, nem modificá-las. Então eu colocava um papel higiênico ali embaixo e ficava só recebendo som. Isso fez com que eu melhorasse muito o entendimento do inglês, porque eu estava ouvindo o som, eu não estava mais lendo o que estava escrito. E a outra coisa que eu fazia muito era falar. Eu ficava falando as cenas, eu ficava, mesmo com a pronúncia errada, eu ficava tentando copiar a pronúncia do ator ali que estava falando a cena.
E isso foi me ajudando, foi me fazendo entender, foi me fazendo melhorar. Quando eu pegava as letras de música, que eu pegava um encarte com a letra da música, que colocava a música lá, que ficava cantando junto, eu comecei a entender que era assim que eu tinha que aprender inglês, que era dessa forma que eu precisava. Eu precisava ouvir, eu tinha que ouvir para poder falar. Não adiantava eu querer falar sem ouvir. Não adiantava eu escrever, porque não ia a lugar nenhum. E esses métodos que a gente vê aplicado em cursos presenciais e por aí, eles não utilizam você, a sua capacidade de trabalhar com o seu cérebro. Eles utilizam você, a sua capacidade de ficar ali com entendimento de palavras, de frases, mas que não vão fazer você falar inglês no final da conta. Por quê? O seu cérebro precisa ser ajudado nessa tarefa. E para ajudar seu cérebro, você tem que ter o som perfeito e você tem que começar a falar aquilo que você está ouvindo. Porque aí seu cérebro grava tudo, mapeia tudo para você. Então toda essa dificuldade que eu tive, hoje vocês não têm. É uma maravilha, material disponível, aplicativos, sites, dicas de um monte de professores de inglês, mas ainda falta você entender por que a modificação do som nas vogais, por que duas vogais juntas às vezes não tem aquele som parecido, por que tanta modificação nas reduções, porque a gente vai entender assim que o americano fala. São essas ferramentas que ele utiliza, você precisa aprender essa ferramenta. Então eu gravei um programa chamado Consertando a Pronúncia com 8 vídeos e passei a vender esses 8 vídeos para as pessoas para que elas tenham entendimento. E hoje eu vou fazer essas mesmas vendas, mas por R$ 9,90. Por R$ 9,90 você vai ter acesso. Aí depois disso você vai ter acesso a um curso meu gratuito com 92 videoaulas, onde depois que você abrir seus olhos de como você vai aprender o inglês, aí você vai ter acesso ao curso. Tudo isso numa promoção absurda de R$ 9,99. Então é assim que você vai falar inglês, através do seu ouvido, da sua voz e o seu cérebro te ajudando em tudo. Vejo vocês.